Olá, hoje a gente mergulha a fundo num tema assim super debatido, né? O socialismo. Temos bastante material aqui, fontes que vão desde, sei lá, as origens, as teorias, até os exemplos históricos, as críticas, enfim. Nossa missão é tentar destrinchar um pouco o essencial dessa ideologia tão complexa. Para começar, acho que o ponto de partida é entender que o socialismo nasce muito como uma crítica ao capitalismo, né? Especialmente ali como resposta às desigualdades que, ficaram muito claras na Revolução Industrial. Exatamente. A ideia central era propor uma forma de organizar a produção que fosse voltada para as necessidades de todo mundo, da coletividade, e não só para o lucro de alguns poucos, né? E isso passava muito pela ideia de socializar os meios de produção, tipo fábricas, terras, essas coisas. Esse é um ponto-chave em muitas vertentes, a propriedade coletiva ou estatal desses meios. Ok, então vamos lá. Porque logo de cara já tem uma divisão importante, né? O tal do socialismo utópico e o científico. Os utópicos, tipo Owen, Fourier, eles pensavam mais em reformas, cooperação entre as classes, talvez. Isso. Eram mais focados em criar comunidades modelo, experiências locais. Eles não necessariamente defendiam abolir toda a propriedade privada. Eram vistos como mais, digamos, idealistas por Marx e Engels. Ah, claro. Aí entram Marx e Engels com o socialismo científico. Exato. A base teórica aí é outra, é o materialismo histórico. Ou seja, a ideia de que as condições materiais, a economia, moldam a sociedade, a história e a luta de classes como motor disso tudo. A luta entre quem tem os meios de produção e quem só tem a força de trabalho para vender, certo? Perfeito. E para eles, a única forma de resolver essa contradição fundamental seria através de uma revolução do proletariado, para então abolir a propriedade privada desses meios e estabelecer o controle coletivo, que muitas vezes foi pensado como um controle estatal, pelo menos numa fase de transição. Nossa, bem mais radical então. A aposta era na ruptura mesmo, não em reformas graduais, como os utópicos imaginavam. Sem dúvida. A visão científica considerava a revolução não só possível, mas necessária para superar as desigualdades estruturais do capitalismo. As propostas utópicas eram vistas como bem-intencionadas, mas, no fundo, insuficientes. Entendi. Bom, e aí a coisa complica, né? Porque quando a gente olha para a história, para a prática, as tentativas de aplicar essas ideias foram muito diferentes umas das outras. Muito diferentes. Pega o exemplo clássico do chamado socialismo real, tipo o da União Soviética. Ali você teve uma tentativa de implementar uma economia totalmente centralizada, planificada pelo Estado, planos quinquenais, controle total. Deu certo em algumas coisas no começo, né? Tipo, indústria pesada, essas coisas. Sim, houve avanços iniciais em setores específicos como a industrialização acelerada. Mas o custo foi altíssimo, pelo que as fontes mostram. Crises econômicas e um lado bem sombrio de autoritarismo, né? Exatamente. Esse é o ponto crítico. O modelo soviético ficou marcado por um autoritarismo muito forte, principalmente na era Stalin. Repressão política brutal, os gulags, né, os campos de trabalho forçado, censura, falta de liberdade. E economicamente, a planificação central enfrentou problemas sérios de eficiência, de inovação e até de abastecimento de bens básicos para o povo. Pesado. Mas, olha, essa não foi a única experiência. E a sociodemocracia? Tipo Suécia, Alemanha, como entra aí? A sociodemocracia é uma história completamente diferente. Ela não propõe romper com o capitalismo. Pelo contrário, opera dentro dele. Aceita a propriedade privada, a economia de mercado. Mas tenta corrigir as falhas, as desigualdades. Isso. Usa o Estado para regular a economia, para cobrar impostos progressivos e financiar um estado de bem-estar social robusto. Saúde universal, educação de qualidade e seguridade social. A ideia é reduzir a desigualdade e garantir direitos básicos para todos, dentro do sistema capitalista. É uma via reformista. E mais recentemente tem o caso da China, né? O tal socialismo de mercado. Isso é um bicho diferente, de novo, parece uma mistura. E é mesmo uma mistura, modelo híbrido. Depois do Mao Tse-tung, o Deng Xiaoping iniciou reformas que, abriram a economia chinesa.
permitiram propriedade privada em vários setores, criaram zonas econômicas especiais para atrair investimento de fora. Mas o Estado continuou com o papel forte e o Partido Comunista no controle total da política, né? Exatamente. Mantiveram controle estatal em setores-chave e, crucialmente, o regime de partido único sem abertura política. O resultado foi aquele crescimento econômico, poxa, impressionante. Sim, tirou muita gente da pobreza. Sem dúvida. Mas aí fica a pergunta, né? Isso ainda é socialismo ou virou uma forma de capitalismo de Estado super controlado? É um debate enorme. Com certeza. E por falar em debate, vamos para as críticas. Porque, né, todos esses modelos receberam críticas fortes. A econômica é uma delas, certo? Principalmente da escola austríaca Mises, Hayek. Sim, eles levantaram o que ficou conhecido como o problema do cálculo econômico. Que seria basicamente a ideia de que sem propriedade privada dos meios de produção e sem preços se formando livremente no mercado, um planejador central simplesmente não tem como saber a melhor forma de alocar os recursos. Os preços para eles são sinais vitais, indicam escassez, demanda. Sem isso, a economia planejada seria inerentemente ineficiente, até caótica. E essa crítica teórica parece que bateu com problemas reais que aconteceram, tipo na URSS. É o que muitos argumentam, sim. As dificuldades de planejamento, a falta de bens, a baixa qualidade, são vistas como evidências desse problema do cálculo. E tem outra crítica relacionada, que é a falta de incentivos. Para que inovar? Para que se esforçar mais se a recompensa não está ligada ao resultado, ao risco? Faz sentido. E no campo político, a crítica principal é sobre o poder. É sobre a concentração de poder, sim. A ideia é que, para planejar e controlar uma economia inteira, o Estado precisa acumular um poder imenso. E, historicamente, essa concentração de poder tendeu a levar ao autoritarismo, à supressão de liberdades, de oposição política. Os exemplos, infelizmente, são muitos. Embora os defensores do socialismo digam que esses regimes foram distorções, não tipo totalitarismos que usaram o nome do socialismo, mas não eram o ideal. Exato. Esse é o contra-argumento, que o verdadeiro socialismo seria democrático, participativo e que essas experiências foram, na verdade, totalitarismos de Estado. Ok. Então, pra gente ir amarrando, fica claro que socialismo não é uma coisa só, né? Tem muitas teorias, muitas práticas. Vimos desde propostas de reforma gradual até revolução, modelos de controle estatal total, modelos mistos, social-democracias. A tensão parece que está sempre ali. Como buscar mais igualdade social sem detonar a eficiência econômica e as liberdades individuais? Perfeito. É esse o dilema central que atravessa toda a história do socialismo e seus debates. E isso talvez nos deixe com uma pergunta para pensar, né? Olhando para o mundo de hoje, globalizado, cheio de desafios, desigualdade ainda alta, crise climática, quais elementos daquela crítica socialista original ao capitalismo ainda fazem sentido? E como é que as sociedades hoje tentam, ou talvez falham, em encontrar esse equilíbrio delicado entre buscar equidade e, ao mesmo tempo, preservar as liberdades e o dinamismo econômico que a gente também valoriza? Fica aí a reflexão.